Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós estamos aqui para cantar um pouquinho para vocês, para matar um pouquinho a saudade. Faz tempo que a gente não se vê. Então espero que vocês gostem, curtam com a família de vocês aí de casa e acompanhem a gente aqui. Vamos lá? Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é vem reinar de novo em mim. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é vem reinar de novo em mim. Reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim. Reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o
Graças e paz, amados, tudo bem? Aqui é o pastor Bruno, mais uma vez com vocês. Quero já de antemão agradecer todo mundo que está conectado, que está vendo a gente. Nós estamos nos adaptando a essa nova maneira de culto, essa nova dinâmica, mas tenho certeza que dentro em breve poderemos nos encontrar pessoalmente, como sempre fizemos. Eu quero pedir para que Deus abençoe todo mundo, Deus abençoe as pessoas que estão assistindo online, Deus abençoe as pessoas que vão assistir depois. Quero pedir também para que Deus console o coração daqueles que têm enfrentado perdas, sejam elas perdas materiais ou até mesmo perda de um ente querido. Mas creia numa coisa, amado, Deus jamais perde o controle das coisas. Por mais que a situação esteja difícil para todo mundo, Deus continua no controle. Amém? Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre o Evangelho. Eu quero falar um pouco sobre a justificação. Eu quero falar um pouco do que Cristo fez quando nos justificou. Nós vamos ler um trecho do Evangelho no livro de Gálatas, e eu tenho certeza que essa mensagem vai consolar seu coração. Mas antes disso, eu quero fazer uma oração com você, eu quero orar e quero pedir para que Deus abençoe essa palavra, para que essa palavra germine no seu coração, para que essa palavra traga paz ao seu coração e que em nome de Jesus a gente possa viver tempos melhores. Amém? Vamos orar? Senhor Deus bendito e santo, nessa hora, Pai, eu me coloco diante do Senhor e te peço, abençoe a vida dos meus irmãos que vão me ouvir, abençoe aqueles que estarão com a gente online, abençoe aqueles que vão ouvir depois. Eu sei que esse material vai ficar disponível no site, no YouTube, então de repente a pessoa vai ouvir daqui a um ano e vai ser edificada, e esse é o propósito do meu coração, de que estando disponível, pessoas possam ser edificadas a qualquer momento. Jesus, abençoe essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, abençoe a palavra, Senhor, que vai ser ministrada aos meus amados irmãos, e que essa palavra venha fazer morada dentro deles, e mais que isso, venha produzir frutos, como produziu dentro do meu coração. Quero te pedir, Jesus, abençoe a cada um, e que em nome de Jesus a gente possa viver tempos melhores, a gente possa passar por isso e voltar àquilo que nós tínhamos como normal. Abençoe a todos nós, a nossa cidade de São Paulo, nossa nação brasileira, e que em nome de Jesus, Pai, a gente possa se sentir melhor e mais confortável dentro da nossa casa e voltando à nossa rotina normal. Abençoe a cada um de nós. É em nome do teu Filho amado Jesus que eu oro. Amém. Amém, amados? Abram a palavra do Senhor na Epístola do Apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 2, a partir do versículo 16. Eu quero ler com você Gálatas 2:16, que diz assim: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois, por obras da lei, ninguém será justificado. Mas se, procurando ser justificado em Cristo, fomos nós também achados pecadores, dar-se-á o caso de que Cristo, ministro de pecados? Certo que não, porque torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constitui transgressor, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Amém? Até aqui. Esse texto ele é bastante interessante. Paulo, quando escreve, ele tinha um propósito. Eu até notifiquei isso, deixei aqui, ó. O propósito dessa epístola aos Gálatas era auxiliar os cristãos da Galácia a resistir aos falsos mestres que pregavam que só era salvo quem acrescentasse à fé de Cristo o mérito humano e a obediência à lei.
Então, como a igreja estava naquela transição ainda do judaísmo para o cristianismo, né? Depois, em algum tempo, eles até chamados de novos judeus, nem tinham ainda o nome de cristãos. Nessa parte do globo onde a Galácia estava, como eles estavam ainda transicionando de uma religião a outra, vamos dizer assim, os novos judeus, os cristãos convertidos, eles ainda não tinham se soltado totalmente dos laços do judaísmo. Então eles diziam sim que você precisa acreditar nos méritos de Cristo, que você precisa colocar a sua fé na obra da cruz, mas que você precisava acrescentar a isso, primeiro, o mérito humano. Então o seu esforço, aquilo que você fazia, devia ser acrescentado à sua salvação, e a obediência à lei. Então eles estavam saindo das regras da lei, das normas da lei, mas ainda alguns insistiam em observá-las. Então esse foi um dos pontos em que Paulo estava tentando instruir o povo, dizendo, não, peraí, ele tenha feito uma repreensão muito semelhante, enquanto dizendo, foi Paulo que morreu por vocês? Foi Apolo? Não, quem morreu por vocês foi Cristo. Então pare de acrescentar lei. Ainda tem o texto de Romanos, né? A letra mata, mas essas coisas estavam sendo sempre acrescentadas, e Paulo, na sua tentativa de dizer, olha, não é o que você faz, é o que Cristo fez, o que você precisa é acreditar. Amém? E falando também um pouco sobre Gálatas, como é o Cristo que Paulo apresenta aos Gálatas. Primeiro ele está tentando tirar da cabeça dos Gálatas que você precisa acrescentar mérito humano e a observância da lei para essa justificação. E aí o Cristo que Paulo desenha é que, primeiro, trata da libertação que Cristo concede aos cristãos. Os Gálatas foram tentados por legalistas judeus a trocar essa libertação e volta à escravidão. Ou seja, mesmo nessa nova fase, essas pessoas de Gálatas que queriam acrescentar méritos humanos e observância à lei, eles estavam tentando trazer de novo os novos cristãos para essa questão de ficar sempre observando a lei. E isso é considerado por Paulo como uma prisão, trazendo ele de volta à escravidão. E é exatamente essa a tentativa. Paulo encoraja os cristãos, permaneçam firmes e não deixem submeter novamente a um jugo de escravidão, que é o que está no capítulo 5, versículo 1. Antes, eles deveriam assumir sua posição de liberdade em Cristo, ou seja, voltar a estar preso à lei, voltar a estar preso ao mérito humano, se tratando de justificação e salvação. Paulo considera como voltar à escravidão. Então a ideia de Paulo era sempre tirar da cabeça deles essa necessidade de mérito, essa necessidade de fazer aquilo que na cabeça deles eles precisavam fazer para alcançar a salvação. E é muito interessante, trabalhando o texto, o versículo 16 diz assim, para a gente já ir trabalhando os textos mesmos. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei. Olha só. E sim, mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei, ninguém é justificado. Então o que ele está fazendo? É como se tivesse um holofote em cima da lei. É como se tivesse um holofote em cima do mérito humano. E Paulo, na sua tentativa, ele pega esse holofote e transmite ele todo para Cristo. Ele pega essa luz que estava sobre a lei, sobre o mérito humano, tira e coloca totalmente sobre Cristo, e ele começa a dizer: o homem não é mais justificado por obras da lei. Não é o tanto de lei que ele observa que faz ele ser justificado. Essa era a ideia até daquele jovem rico que nós falamos na semana passada. Mestre, o que eu faço para ser salvo? Aí Jesus começa a falar, faça isso, honra teu pai, honra isso. E aí ele fala, não, eu tenho feito tudo isso desde a minha mocidade. Então na cabeça daquele jovem, na cabeça dele, fazer as obras da lei era que era necessário. Ele estava precisando só que Cristo endossasse isso, que Cristo concordasse com isso.
E aí Jesus ainda diz para ele, te falta alguma coisa. Essa mentalidade ainda estava impressa nos Gálatas. E Paulo está dizendo, você não vai ser justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Tire o foco da obra da lei, tire o foco do mérito humano, tire o foco daquilo que você faz e coloque todas as suas forças na fé em Cristo e na obra que Jesus fez. Essa era a tentativa, essa era a missão de Paulo, era isso que Paulo estava tentando fazer. Isso tem a ver com a gente. A gente acha que é o tanto que a gente ora, que é o tanto que a gente lê, que é o tanto que a gente jejua. E eu quero dizer que jejuar, ler a palavra e orar é uma consequência daquele que crê que a sua fé em Cristo é o que vai fazer ele ser salvo. Vocês entendem isso? Vocês conseguem captar essa ideia? Então, o que Paulo está tentando dizer aqui, tire os olhos de si mesmo, tire os olhos da lei, tire os olhos do mérito humano e olhe para Cristo. Ele é quem te justifica. Versículo 17. Mas se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores. Dá-se ao acaso de ser Cristo ministro de pecado? Certo que não. Ou seja, o que é que Paulo está dizendo? Tá, beleza, você tirou o foco do mérito humano, da lei e colocou em Cristo. E quando ele começa a dizer e perguntar, ele faz uma pergunta, dar-se acaso ser Cristo ministro de pecado? O que ele está querendo dizer? As pessoas acham que porque Cristo é quem justifica e eu já não preciso mais observar a lei, que isso é um passe livre ao pecado. Então agora, bom, já que não é o que eu faço, é o que Cristo fez, eu posso então pecar à vontade, porque Cristo já fez o que ele tinha que fazer. E quando ele responde aqui de forma enfática, certo que não, ele está dizendo, não é o fato de Cristo te justificar que vai te dar o livre acesso ao pecado. Ou seja, não faça da justificação de Cristo um passe livre para o pecado. Em outras palavras, não é porque você quer que Cristo te justifica que você vai viver uma vida inconsequente. Não faça isso de prática da sua vida. O fato de sabermos que é Cristo quem nos justifica, sem mérito, não deve nos fazer pensar que podemos pecar à vontade, pois Cristo não é ministro de pecado. Ou seja, o fato de Cristo nos justificar não nos dá a liberdade de viver em pecado. Pelo contrário, a fé em Cristo e a fé na obra de Cristo vai produzir em nós bons frutos e não o pecado. Crer na obra de Cristo não vai te dar o livre acesso ao pecado. Pelo contrário, crer em Cristo vai te dar vontade de ser cada vez mais obediente por gratidão pelo que ele fez. Certo? Versículo 18. Se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. O que ele está querendo dizer? Se pela liberdade volto a uma vida pecaminosa, logo não entendi a justificação e logo também não fui justificado. Ou seja, se o fato de você saber que Cristo te justifica, primeiro te dá vontade de viver uma vida inconsequente, e segundo, por causa disso você volta à vida pecaminosa, duas coisas acontecem. Primeiro, você não entendeu o que é justificação, você não entendeu o que é essa obra de Cristo. E segundo, você corre o risco de não ter sido justificado, de achar que foi, mas não foi. Como o texto diz, se torna a edificar aquilo que destruí, se torno a voltar a pecar depois que abandonei o pecado, logo volto a ser um transgressor e não um justo. Logo volto a ser um pecador e não um justificado. Você entende? Então a ideia de que se você acha que porque Cristo te justifica, você tem livre acesso ao pecado e por conta disso volta a uma vida pecaminosa, duas coisas te aconteceram. Você não entendeu a justificação e segundo, provavelmente você não foi justificado, porque a justiça de Cristo não te dá livre acesso ao pecado. Amém? Versículo 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. E estou crucificado com Cristo. O que ele está querendo dizer? Eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Logo estou crucificado com Cristo.
A morte de Cristo, a morte na cruz de Cristo, me livra da culpa, do poder e da condenação do pecado. Então não quer dizer que você não vai pecar mais ou que você pode pecar livremente. O fato de você crer nessa obra, ela tira de você o poder do pecado. O pecado já não te aprisiona mais. Tira de você a culpa e a condenação do pecado, porque isso já foi imputado em Cristo. Quando Cristo justifica, Ele está levando sobre você o cálice da ira do Senhor, que nós lemos no Evangelho. Ah, Senhor, se não é possível que eu passe sem que eu tome o cálice, que seja feita a sua vontade. O cálice da ira do Senhor foi colocado sobre Cristo. A culpa do nosso pecado foi colocada sobre Cristo. E Cristo levou sobre Ele as nossas transgressões e os nossos pecados. Então é isso que Ele está querendo dizer. Porque eu, mediante a própria lei, morri. Se eu tivesse continuando na lei, eu estou morto, porque eu não consigo guardar a lei. A fim de viver para Deus, estou crucificado em Cristo. Então, se eu ficasse querendo sempre fazer os meus méritos, observando a lei, eu já estaria condenado. Mas como eu coloquei a minha fé em Cristo e criei na obra dele, com Cristo eu fui crucificado. Ou seja, Cristo, ao ser crucificado, é como se nós tivéssemos sido pregados naquela cruz na figura de Cristo, porque Ele estava levando, Ele foi crucificado e se fez maldição por nós. É isso que o texto está dizendo. Versículo 20. Logo, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E se viver agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, a quem me amou e a si mesmo se entregou por mim. Já não sou mais eu quem vivo, Cristo vive em mim. Agora viver com fé em Cristo. O que isso expressa? Ele está dizendo, bom, se o fato de Cristo ter morrido na cruz simboliza como se eu tivesse sido crucificado porque Cristo foi crucificado no meu lugar, agora já não sou mais eu quem vive, é Cristo quem vive. Ou seja, ele está dizendo, Senhor, eu reconheço a obra que o Senhor fez, eu criei na obra que o Senhor fez e expresso o fato de não ser mais eu que vivo, Cristo viver em mim, a minha gratidão ao Senhor, ao que o Senhor fez por mim. Eu reconheço que a minha observância da lei não seria suficiente. Eu reconheço que meu mérito não seria suficiente. Portanto, agradeço a obra que o Senhor fez quando eu não poderia fazer. Eu não posso me justificar. Eu não posso salvar a mim mesmo. Eu preciso de um Salvador. E agradeço. Cristo vive em mim porque eu agradeço a obra que Ele fez em meu lugar. Sem Cristo, eu não poderia ter feito. Porque Ele morreu a minha morte para que eu possa viver a sua vida. É essa a ideia que Paulo está transmitindo aos Gálatas. Os seus méritos não são suficientes, a lei não é suficiente. Então, já que você crê nisso, seja grato a Cristo. E por fim, versículo 21. Não anula a graça de Deus, pois se a graça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. O que é que Paulo está dizendo? No versículo 21. Se a justificação continua pela lei, é como se ele pegasse tudo que ele disse do versículo 16 até o versículo 20 e ele desse um checkmate no 21, de forma bem enfática mesmo. Ele assevera dizendo o seguinte: bom, eu disse para vocês que não é por lei e nem por mérito humano, é pela fé em Cristo. Aí o versículo 21 ele vai dizer o seguinte, olha só como Paulo finaliza, meio colocando a pá de cal, encerrando o assunto. Eu não anulo a graça de Deus. Pois se a justiça é mediante a lei, eu não estou anulando a graça de Deus. Mas se a justiça, se você vai ser justo por obras da lei e pelo que você faz, segue-se que Cristo morreu em vão. Então ele pega a morte de Cristo, coloca sobre a mesa e diz o seguinte: se você continuar acreditando que é o que você faz e que é observar a lei, eu quero te dizer uma coisa: Cristo morreu em vão. Cristo morreu por nada. Se o sacrifício de Cristo e a sua fé não são o que te justificam, e o que te justifica é as obras da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Segue-se que o que Cristo fez não tem validade. Então, amados, para a gente encerrar aqui, você precisa continuar depositando tudo o que você tem de fé na obra vicária de Cristo. A justificação
é pela graça, mediante a fé, como diz aos Efésios. Então, amados, pare de querer fazer a sua própria justiça. Viva a justiça de Cristo, porque só um justo pode justificar um pecador. Um pecador não pode justificar a si mesmo. Creia nessa obra, coloque sua fé nisso, e eu vou tornar a dizer: a relação mais pura que um homem pode ter com Deus é uma relação de fé. Não é só o que ele sente, é o que ele crê. E você precisa acreditar no sacrifício vicário de Cristo como única fonte de salvação, justificação. Amém, amados? Deus abençoe vocês. Até mais.